E aí, oitavo ano, beleza, galera? Bom, o negócio agora é o seguinte, vamos ter que ter aula virtual por enquanto, até resolver toda essa situação da pandemia. Então, vamos nos ver agora dessa forma. Claro que eu sinto falta de todos vocês, uma vez que gosto de todos vocês da mesma forma, como vocês sabem disso, mas a situação agora será essa. Então, independente se você for corintiano, palmeirense, ou um aluno aplicado, inteligente São Paulino, a aula vai ser a mesma para todos vocês, como sempre foi, tá bom? Lembrando que alguns aí na sala dizem que tem preferência por alguns alunos e alunas, mas no fundo vocês sabem que tudo isso não é verdade, né, galera? Mesmo porque eu não vou citar aqui alunos e alunas, não vou citar nem nome de vocês, tá bom? Bom, o negócio é o seguinte, tô morrendo de saudade de vocês, sinto muita falta, mas o conteúdo tem que continuar, né? Porque não é férias. E eu sei que vocês estão ansiosos para pegar material de geografia, para interpretar a pirâmide etária, para ver gráfico, para fazer cálculos de população relativa com população absoluta. Então eu não posso deixar vocês com essa vontade, esse querer, essa necessidade de estudar geografia. Então eu me senti na obrigação de vir aqui e falar, não, galera, tamo junto nessa pegada. Então bora lá. As aulas vão funcionar da seguinte forma, galera. Eu vou seguir com o material de vocês aqui. Ó, ele tá voando. Muito bem. E vocês, no caso, vão tentar sentar com o material de vocês também e vão seguir as aulas como se fosse na sala de aula. A diferença é que eu não tenho um quadro para fazer aqueles meus desenhos que vocês acham muito bonitos, por sinal, para encher a lousa de texto, como vocês estão acostumados, mas dá para a gente conseguir se virar bem dessa forma aqui, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, pega a apostila de vocês, página 54, por favor. Esse capítulo nós já começamos a sala de aula, então o começo vai ser um pouco repetitivo para vocês, mas é bom para reavivar alguns conceitos, e do meio para o final já vai ser matéria nova, beleza? Então bora lá, página 54, todo mundo por favor, apostila na mão. Projeção da população. Então nós vamos começar agora a entender toda essa dinâmica da população mundial em relação a essa divisão, em relação a todos os impactos que esse crescimento populacional vem ocasionando no nosso planeta, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano mesmo, dando enfoque para dois continentes, o continente africano e o continente americano. Por que esses dois continentes, nesse presente momento, vão estar mais destacados na nossa aula? Primeiro, pela sua densidade demográfica. Então nós vamos observar tudo que as mudanças que vem acontecendo nesse processo de transição demográfica. Lembra-se do conceito de pirâmide etária? A base mais larga, o meio um pouco mais fechado e o topo mais estreito. O que ela simbolizava? Que nós conseguíamos, por exemplo, conhecer o IDH de um país simplesmente observando uma pirâmide etária. Então agora nós vamos entender o que está acontecendo com base nessas pirâmides também em relação ao mundo todo. Porém, como eu disse para vocês, dando foco para América e principalmente África. Primeira coisa, então, aqui na página 54, nós vamos ter uma tabela com todos os países, no caso, mais populosos. Para quem não conseguir acessar essa página, clica aqui nesse link que está aparecendo aqui. Peraí, isso aqui. Pronto. Na verdade, eu acho que nem todo mundo vai aparecer para todo mundo. Para quem não aparecer desse lado, dá uma observada aqui, ó. Aqui, isso. Pronto. Conseguiram clicar? Beleza, então. Obrigado, galera. Bom, dando seguimento, então, vocês vão observar na tabela que vocês clicaram aí alguns dados interessantes. Principalmente no terceiro item da tabela que vocês clicaram aí. Podem clicar nele, por favor. Vou esperar aqui. Ah, não teve link, né? Não é o seu celular que tá com defeito. Sou eu que tô zoando com a sua cara só pra variar, porque eu não vou perder essa oportunidade. Não vai ser uma aula com shows e efeitos pirotécnicos. Desculpa, galera. Vai ser isso que tá acontecendo agora, como se fosse na sala de aula. Na sala não tem link pra vocês clicarem em lugar nenhum da tela, porque não tem tela. Então aqui não vai ser diferente, tá bom? Foi só pra tirar uma onda com vocês. Mas agora falando sério. Essa tabela da página 54, ela vai mostrar, sim, os países mais populosos. E olha o Brasil como ele se encontra na 5ª posição. Então nós vamos entender que a densidade demográfica da China, da Índia, ainda é alta, está na ascendência, por exemplo, Estados Unidos, Indonésia e depois nós ali, Brasil. Porém, qual que é a tendência se tudo permanecer como está até os dias de hoje?
que haja, na verdade, a inserção de outros países nessa tabela e vai haver algumas mudanças de posições. Por quê? Porque a tendência é a população africana, por exemplo, do continente africano, crescer também, e crescer de forma exponencial. E nós vamos entender agora quais são os motivos que levam a esse processo e, principalmente, quais são os impactos que ocasionam esse tipo de movimentação demográfica, né? Primeira coisa, então, o que vem a ser a densidade demográfica? Que nós já vimos em sala também, então eu vou fazer só uma revisãozinha rápida com vocês aqui. A densidade demográfica, então, é a população dividida pela área. Aí, a partir disso, nós vamos ter, por exemplo, dados para saber se o país é populoso, se o país é povoado, por exemplo, qual que é a taxa de natalidade, de mortalidade, expectativa de vida, crescimento vegetativo positivo, crescimento vegetativo negativo, crescimento vegetativo nulo, por exemplo. Só para poder revisar, primeiramente, galera, atualmente nós observamos que a taxa de natalidade ela vem diminuindo bastante, porém a população mundial ela tem aumentado muito nos últimos anos. E quais são os fatores que direcionam para isso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. O que direciona, na verdade, esse crescimento populacional, sendo que poucas pessoas estão nascendo? O mesmo exemplo que eu utilizei em sala de aula com vocês, reflitam sobre. Vocês têm menos tios do que filhos, do que terão filhos, por exemplo. Assim por diante, do que são irmãos, no caso. Por exemplo, seus pais têm mais irmãos do que filhos. E o que acontece? É uma tendência. A tendência é, cada vez mais a nossa sociedade aqui sul-americana, por exemplo, ter uma taxa de natalidade diminuída. Porém, a expectativa de vida continua alta, vai aumentando com o decorrer do tempo. Então isso explica, por exemplo, o motivo de nós termos, na verdade, uma diminuição da taxa de natalidade na base da pirâmide etária, porém um aumento da população, um aumento da densidade demográfica. Por quê? Porque, na verdade, não é que está nascendo mais pessoas, pelo contrário, está nascendo menos pessoas. Porém, as pessoas estão demorando mais para morrer. A expectativa de vida tem se tornado cada vez mais alta e, por consequência, então, a população mundial está aumentando por conta disso. Vamos tomar, por exemplo, a Europa como a Europa. A Europa tem todo aquele conceito de Europa Velha que nós já vimos, que, para quem não se lembra, a Europa Velha está associada com o fato da a expectativa de vida europeia ser muito alta e, por consequência, tem muitos idosos dentro da Europa. Então, utilizou-se a nomenclatura de Europa Velha. Por quê? Por conta da estrutura da população. Então, essa estrutura populacional de muitos idosos, por exemplo, gera algumas consequências. Nós vimos isso em sala de aula, em relação à previdência, por exemplo, em relação ao PEC, a população economicamente ativa. Isso tudo nós já vimos em sala de aula, todas as consequências desse envelhecimento populacional. Vimos em sala de aula também todas as consequências de uma baixa taxa de natalidade. Hoje tem uma característica, daqui a alguns anos as crianças serão adultos e os adultos serão idosos. Então, o que vai acontecer? Como é que vai ficar o movimento financeiro nos países por conta disso? Isso também nós já vimos. Porém, aqui no nosso continente, especificamente na parte sul, no continente sul-americano, nós vamos observar que a América ela detém algumas características interessantes. Página 56. Primeira delas, nós vamos observar que há um crescimento vegetativo positivo. Sim, e realmente significante. E quais são os fatores que direcionaram para esse crescimento vegetativo? Por que de repente na América começou a ter mais pessoas, por exemplo? Qual é o fator que direciona para isso? Simples. No processo de urbanização que nós passamos lá na década de 50, por exemplo, quando o Brasil deixou de ser o Brasil café, por exemplo, quando houve toda aquela quebra do café, que nós tivemos que incentivar o crescimento urbano, o homem sai do campo em direção à cidade. Acontece o processo do êxodo rural. E nesse momento, então, quando o homem sai do campo e chega na cidade, ele se depara com algumas coisas que ele não tinha no campo. Por exemplo, saneamento básico. Isso vai facilitar muito a expectativa de vida. Um outro fator, acesso à medicina, vacinas, por exemplo, coisa que o homem do campo não tinha acesso, na cidade ele passa a ter. Então ele passa a melhorar a sua qualidade de vida. E qual que é o impacto direto que isso vai ter? O aumento da expectativa de vida. O exemplo que eu já usei com vocês em sala de aula. Se você for analisar, os seus avós todos devem tomar algum remédio para pressão,
para diabetes, para N fatores. E são esses remédios, é esse acesso à medicina, por exemplo, que propicia com que seu avô esteja vivo até hoje e aumente também a expectativa de vida de toda a sociedade brasileira. Então toda a sociedade vai passar por essa reestruturação. O homem chega na cidade, o homem tem acesso a melhor qualidade de vida. E esse homem com acesso a melhor qualidade de vida, também, por consequência, tem acesso ao quê? Tem acesso, no caso, a essa expectativa de vida maior. Vou parar o vídeo aqui, galera, para passar um próximo vídeo em seguida. Só para não ficar muito extenso na hora da edição, tá bom? Então, hasta luego!